Fala galera, Tio Vambis aqui com vocês. Videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira revolução industrial, ou Revolução Industrial Inglesa. Vem comigo! Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala na primeira Revolução Industrial é que ela marcou uma mudança na produção. Que mudança foi essa? Da manufatura para a maquinofatura. O que isso significa? A produção manufatureira ela é uma produção simples, né? Ela utiliza as mãos ou utiliza máquinas, mas máquinas bem rudimentares, bem simples, né? Como, por exemplo, o tear mecânico, uma máquina de costura, né? Então, é uma máquina? Sim, mas é uma máquina que ela usa o quê? Energia humana para se movimentar, tudo bem? A maquinofatura, não. A maquinofatura, ela teve um start, né? Ela teve um início. Qual que foi o start? Qual que foi o início da maquinofatura? Foi o desenvolvimento da máquina a vapor do James Watt. E é daí que vem, né, aquilo que a gente fala sobre a Revolução Industrial Inglesa, de que eles foram pioneiros, né? Eles foram pioneiros por quê? Porque o desenvolvimento da energia vapor para movimentar máquinas foi na Inglaterra, beleza? Então esse é o primeiro ponto muito importante que a gente não pode deixar de pensar. O segundo ponto que é importante a gente pensar quando a gente fala de Revolução Industrial Inglesa é que essa Revolução Industrial ela marcou o início da etapa industrial do capitalismo, né? O que isso significa? Um aumento na produção por causa da introdução da máquina a vapor. Então, passou-se a produzir mais em menor tempo. Tudo bem? Isso gerou a necessidade de criar um mercado consumidor. Para que esse mercado consumidor fosse criado, começou então a pressão da Inglaterra, né? Já que ela foi a pioneira, né? Começou a pressão da Inglaterra para a abolição da escravidão. Por fim, o terceiro ponto que é importante a gente pensar quando a gente fala da Revolução Industrial Inglesa é que isso também marcou uma nova divisão do trabalho. Tá? Então, a partir da produção industrial, duas coisas acontecem que são muito importantes e que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, a burguesia, que desde o século XIV está lutando para se tornar uma classe, ela se consolida não apenas como uma classe, né? Mas como uma classe voltada para a produção, para a geração de riqueza. Segundo ponto, por causa da criação das indústrias, cria-se também uma nova classe social chamada proletariado. Quem são o proletariado? São os operários que trabalham nas fábricas, nas indústrias. E que, portanto, né, eles passam a vender a sua força de trabalho para o burguês, que passa a se chamar capitalista. Beleza? Tudo bem? Então, isso a gente também não pode deixar de considerar, né? Então, para fixar o desenvolvimento da indústria, tanto consolida a burguesia como classe dominante, classe mais rica, quanto cria uma nova classe social chamada proletariado, que são os operários das novas indústrias que estão nascendo. Quer saber o que aconteceu com essa nova divisão do trabalho? Então assiste os próximos vídeos. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Até mais.